A ditadura no Peru brocha. Pedro Castilho tenta golpe de estado, perde cargo de presidente e é preso. Vice-presidente da Argentina é condenada a 6 anos de prisão por envolvimento em um esquema de corrupção. E ainda, cafezinho na Copa. Brasil dá adeus ao torneio e busca do Hexa fica para 2026. Pecanha é aprovada no Senado. Proposta que prevê aumento no teto de gastos para pagar os R$600 do Bolsa Família terá que ser votada pelos deputados até o próximo sábado. Se você ficou até aqui, aproveite, porque este é o último cafezinho inédito desta temporada. No ar para todo mundo no seu streaming de áudio favorito, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. E trazido a você como sempre pela Anchor, a maneira mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Neste sábado, 10 de dezembro, chegamos ao impressionante episódio de número 40. Só para vocês tomarem como referência, em 2020, quando começamos os nossos trabalhos, tivemos 10 episódios em toda a temporada. Ano passado, foram 24. Eu só tô imaginando o trabalho que eu vou ter para fazer a retrospectiva desse ano, mas isso aí não é da conta de vocês. E só para lembrar que vai ser na véspera de Natal, somente no YouTube Rumble. Pesquise depois nessas plataformas por Podcast Cafezinho com William Lourenço e se inscreva por lá. Pois bem, teve mais episódios do Podcast Cafezinho em 2022 do que sessões na Câmara de Vereadores de Buíque. Até esta quarta-feira, haviam sido somente 24 de acordo com o site oficial da Casa Legislativa do município do Agreste de Pernambuco. E isso porque o podcast tinha ficado fora do ar entre o fim de junho e o começo de agosto. Aliás, fica o convite aos amigos de Buíque para que acessem o site e passem a acompanhar as atividades dos vereadores por lá. O endereço é o cmbuique.pe.gov.br. Repetindo, cmbuique.pe.gov.br. Já deixa anotado para começar a acompanhar os trabalhos dos vereadores a partir do ano que vem. E a quem nos acompanha pelo YouTube Rumble, o link vai ficar na descrição do vídeo. Fim de ano tá chegando, muitos estão doidos para sair logo de férias e festejar, eu estou entre eles, e as autoridades também. E é sobre essa corrida contra o tempo para poder sair do serviço no horário certo que começaremos esta 40ª e última edição do podcast Cafezinho em 2022. A partir desta segunda-feira começa oficialmente a última semana de trabalho dos poderes legislativo e judiciário no Brasil em 2022. Deputados, senadores, vereadores, juízes e desembargadores em todo o país correm contra o tempo para deixar a casa em ordem antes do dia 20, que é quando começa o recesso. A Assembleia Legislativa de Pernambuco, por exemplo, aprovou nesta quarta a Lei Orçamentária Anual de 2023. O orçamento do Estado prevê uma receita de 43 bilhões de reais a serem gerenciados por Raquel Lira a partir de 1º de janeiro. 2 bilhões de reais foram separados para investimentos. E a receita do Parlamento Estadual foi revista e aumentou de 742 milhões para 818 milhões e meio de reais no ano que vem. Já na esfera federal, o presidente eleito Lula precisou negociar mundos e fundos para conseguir a maioria dos votos necessários para aprovar a chamada Pecanha, ou PEC da Transição.
Essa proposta de emenda à Constituição prevê que se aumente o limite do teto de gastos para que os R$ 600 do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, sejam pagos às famílias mais pobres no ano que vem, bem como haja o aumento do salário mínimo acima da inflação. Quem traz os destaques de como foi essa primeira parte da votação é a repórter Érica Cristian da Agência Senado. A PEC da transição aumenta o teto de gastos em 145 bilhões de reais, sendo 70 bilhões para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 e do adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade. Esse aumento do endividamento valerá por 2 anos. Se houver arrecadação extra, 23 bilhões de reais serão destinados para investimentos. Por outro lado, a proposta retira do teto de gastos doações internacionais para ações de proteção ao meio ambiente, indenizações por desastres ambientais, recursos extras de universidades públicas e de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, como a Fundação Oswaldo Cruz e a Embrapa. A PEC também exclui empréstimos de bancos estrangeiros para obras de infraestrutura. Apesar da redução de 30 bilhões de reais em relação aos 175 bilhões de reais defendidos inicialmente, senadores de diversos partidos questionaram o valor dos 145 bilhões de reais, citando o aumento do endividamento público. Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, tentou aprovar um limite de 100 bilhões de reais. Somando o que é preciso para complementar o Bolsa Família, o que é preciso para pagar aquele auxílio de R$ 150 que o Lula prometeu para crianças até 6 anos, somando a farmácia popular e somando todas essas necessidades para o governo poder funcionar. Então isso dá uma margem tranquila para ele fazer tudo funcionar. Algumas universidades que estão até fechando, o passaporte que não está sendo emitido. Tem uma série de outras necessidades além do Bolsa Família que estão sendo contempladas nesses 100 bilhões. O autor da PEC e relator do Orçamento Geral da União, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, antecipou dificuldades para recompor a falta de verba generalizada com os 145 bilhões de reais. Dos 145, 70 já vão ser consumidos pelo Bolsa Família. 6,8 já vão ser consumidos pelo aumento do salário mínimo. 2,8 com o aumento dos servidores do Executivo. Então nós já estamos falando de 80 bilhões de reais. Sobrariam então 65 bilhões para recompor todo o orçamento que qualquer área que vocês me perguntarem estará deficiente. Da cultura, da ciência, da tecnologia, da saúde, da educação, da habitação. A PEC também vai permitir ao futuro governo que use os recursos do PIS/PASEP esquecidos, que podem somar mais de 24 bilhões de reais. Para o vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, essa proposta vai aumentar o endividamento público e, consequentemente, a inflação e os juros. Essa PEC, ela representa um retrocesso do ponto de vista fiscal. É um cheque em branco que não apenas recompõe o orçamento para o Auxílio Brasil, para a farmácia popular ou para outro programa que seja fundamental. Eles tentam, através dessa PEC, recompor o orçamento dos ministérios. É isso que estão fazendo. Mas fazendo isso, sacrificando um compromisso que o parlamento brasileiro tem com o teto de gastos, que garante o índice de confiança para os investidores. O investidor está de olho no Brasil. O argumento foi rebatido pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Irresponsabilidade fiscal é torrar 20 bilhões de reais neste ano da Previdência Pública e este recurso ser utilizado eleitoralmente. É aprovar uma PEC kamikaze com auxílio eleitoral para os mais pobres que se esgotam no dia 31 de dezembro. Irresponsabilidade fiscal é deixar mais de 200 mil bolsistas do CAPES sem receber. É, por fim, além de tudo isso, deixar mais de 1 milhão de nordestinos com sede, porque não tem mais abastecimento de carro-pipa. A proposta também determina que o futuro governo terá até agosto do ano que vem para definir novas regras destinadas a impedir o endividamento público com a revogação do teto de gastos. Aprovada em 2 turnos pelo Senado, a PEC da transição precisa ser votada pela Câmara dos Deputados nos próximos dias para que os valores liberados sejam incluídos no Orçamento Geral da União de 2023. Da Rádio Senado, Érica Cristian. Cafezinho na Copa. A notícia que nenhum brasileiro queria ouvir, infelizmente, aconteceu.
Após um 0-0 no tempo normal, a seleção brasileira até abriu o placar na prorrogação com Neymar. Mas a Croácia com Bruno Petkovic empatou o jogo e levou a disputa para os pênaltis. Rodrigo e Marquinhos desperdiçaram seus chutes. Alisson não conseguiu defender nenhuma das 4 cobranças croatas e assim, Modric e companhia enxotaram os canarinhos para fora do Catar. Final: 0-0 no tempo normal, 1-1 no tempo regulamentar e 4-2 para a Croácia nos pênaltis. Essa é a segunda Copa seguida que o Brasil não consegue passar das quartas de final e caindo para um time europeu. A Bélgica tirou a seleção brasileira em 2018 por 2-1. Agora, o jejum de títulos, que era de 20 anos, foi renovado em mais 4, igualando ao período entre 1970 e 1994. Tite havia afirmado que essa seria sua última Copa liderando o Brasil, onde estava desde 2016. A saída foi oficializada pela CBF horas após a derrota para os croatas. Essa também pode ser a última Copa disputada por jogadores como Daniel Alves, Thiago Silva e até o Neymar. Já os croatas tentam repetir a campanha de 2018, onde conseguiram chegar à final e só foram parados pela França, que ganhou aquela Copa por 4-2. Luka Modric, que tem 37 anos, quer se despedir da seleção croata em grande estilo. Por causa da última participação na Copa, aliás, ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2018. E como desgraça pouco é bobagem pra gente, a Argentina saiu na frente contra a Holanda com 2-0 e tomou o empate. A disputa foi para os pênaltis e os hermanos passaram por 4-3. Croácia e Argentina definem o primeiro finalista desta Copa no dia 13 de dezembro. Já neste sábado, dia 10, serão definidos os 2 últimos semifinalistas nos jogos entre Marrocos e Portugal e entre França e Inglaterra. Pedro Castilho resolveu fazer no Peru uma coisa que os bolsonaristas mais doentes pedem no Brasil desde que seu candidato perdeu a eleição em outubro: um golpe de Estado. A tentativa de destituição do Congresso e perpetuação do poder durou somente 2 horas na quarta-feira. Sem apoio dos militares nem da população, muito menos dos políticos, o esquerdista foi imediatamente destituído do cargo, que havia assumido no ano passado, e preso por crime de rebelião por atentar contra o regime constitucional do país. E é porque lá não tem nenhum cara no estilo do Alexandre de Moraes, hein? Castilho estava entre os chefes de Estado convidados para a posse de Lula em 1º de janeiro e já pediu asilo ao México, comandado por outro esquerdista, Manuel López Obrador. Indo agora para a Argentina, a vice-presidente Cristina Kirchner foi condenada, também nesta quarta-feira, a 6 anos de prisão por corrupção. Ela é acusada de chefiar uma organização criminosa responsável por desviar dinheiro público em obras de infraestrutura, desde os tempos em que seu marido, Néstor Kirchner, era presidente do país, passando também pelos seus mandatos como presidente. Assim como ocorre aqui no Brasil, o foro privilegiado salvou a Cristina, que também é presidente do Senado argentino, da prisão por enquanto. Essa condenação de 6 anos foi em um tribunal de primeira instância, o que significa que ela ainda pode concorrer a outro mandato de presidente, se as instâncias superiores não a condenarem também. Seu amigo Lula já demonstrou solidariedade à irmã, que se diz vítima de perseguição política. Esse é o nome que todos os políticos corruptos dão às condenações na justiça por seus crimes contra a administração pública, pessoal. E apenas completando a notícia da pecanha que eu quase esqueci, o presidente eleito anunciou nesta sexta que Fernando Haddad será o próximo ministro da Fazenda.
Haddad, vale sempre lembrar, foi ministro da Educação de 2007 a 2012, prefeito de São Paulo de 2013 a 2016, que perdeu a eleição, no caso a reeleição, para o João Dória no primeiro turno em 2016, muito por causa do excesso de radares e ciclovias na cidade. Aquele aumento de passagem que gerou as manifestações por todo o país também ocorreu fatidicamente no mandato dele como prefeito, tornando ele o prefeito com maior rejeição desde os tempos de Celso Pitta nos anos 90. Haddad concorreu neste ano ao governo de São Paulo, perdendo para Tarcísio de Freitas no segundo turno. 2023 vai ser um ano mais longo do que a gente pensava. E assim nós encerramos esta temporada de episódios inéditos do podcast Cafezinho. Agradecendo aos nossos ouvintes da Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Castbox, Pocket Casts, Overcast, Castro, Player FM, Podcast Addict, Podbean, Podhero, Podcast Republic, Podfriend, Radio Public, Sonnet, Anchor, Angami, Audible, Amazon Music, Breaker, Bullhorn, Chartable, Deezer, KKBox, Listen Notes, Podcasts Brasileiros, Podtail, Podvine, Tuning, Yandex Music, Resso e Podfollow pela audiência, paciência, carinho e confiança neste ano de 2022. No dia 24, véspera de Natal, às 9 da noite, tem a retrospectiva 2022 somente nos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Pesquise nestas plataformas por Podcast Cafezinho com William Lourenço e se inscreva por lá. Siga-nos em nossos perfis oficiais no Facebook e Instagram, busque por Podcast Cafezinho Oficial. No Twitter, pesquise pelo @podcafezinhowl. Acesse nosso site e tenha acesso às nossas colunas de opinião, bem como saiba das notícias do Brasil e do mundo. podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Em nosso site, aliás, nos dias 10 e 17 de dezembro, tem a retrospectiva com as reportagens de maior destaque publicadas por lá neste ano. Aqui no streaming de áudio, o Podcast Cafezinho volta somente no ano que vem, no dia 11 de fevereiro. Então, eu tô indo embora, e a você que fica, um excelente Natal desde já, que 2023 seja um ano muito próspero e mais tranquilo, e até a nossa próxima temporada. Tchau!